Vem o cara do olho azul, O galera. que você achou do governo dele, do Bolsonaro? Só podia ser melhor se não tivesse pandemia. Só assim pra ser melhor. Tem gente falando que ele era mais esquerdista do que o Lula. O que você acha disso? Não, o Bolsonaro tentou transigir com todo mundo, inclusive com a imprensa que ataca ele dia e noite. E talvez tenha sido um erro até, né? Transigiu demais e poderia ter sido mais agressivo, que é que o eleitorado dele esperava. E o pessoal fala muito, que critica ele, a questão de ele ter virado as costas para muitas pessoas que o apoiaram, né? Aí o pessoal considera ele meio que traidor. Ele não tem esse poder. Porque, diz muito por aí que na questão da política se faz por reciprocidade. Você só consegue ser um político de fato, conseguir, né, postergar por vários mandatos se você for recíproco, apoiar quem te apoiou. E diz que o Bolsonaro simplesmente virava as costas para algumas pessoas. Não. Igual teve aquele cara que teve que ser exilado também, como é que chama? Acho que ele era policial, ele até quebrou a placa da Marielle, um fortão, bombadão. Foi exilado, foi preso. Foi preso, Aí ele estava fugindo, parece que ele estava fugido também daqui nos Estados Unidos e tal. Não. Ele teve Ele um nunca papo fugiu? assim, teve um papo que ele estava querendo fugir, alguma coisa assim. Não. Ele tá confundindo dois personagens completamente diferentes. Põe mais água pra ele, ó. Daqui a pouco ele vai cantar pra nós. Confundindo o Felipe Martins com o Daniel Silveira. Isso, Daniel Silveira, exatamente. O Daniel tá preso e eu acho que pro Bolsonaro é bom ele preso, porque eu acho que quando ele sair, ele vai ter esse discurso aí, de que foi abandonado, de que não sei o quê. Eu acho que ele vai cagar no trem, entendeu? Eu não acho que ele faria, como é que fala, bom serviço ao bolsonarismo solto hoje não, porque eu acho que ele deve ter essa mágoa. De tipo, fiz tudo e fui abandonado. Mas não acho que é verdade. Eu acho que o Bolsonaro não tem esse poder. Se o Bolsonaro enfiar a mão, o trem torna pro lado dele mesmo. O Bolsonaro tem mais é que ser reeleito, né? Ter foro e não sei o que, para depois tentar ajudar. Apesar de que no caso do Daniel, nem ele sendo presidente, ele conseguiu soltar o cara, que é um negócio absurdo. Que começou os desmandos aí desse Alexandre de Moraes. Que o Bolsonaro dava o indulto e ele negava. Um negócio que a gente não entende. O presidente é absoluto nisso aí. Pois Cara, cara. Não sei como é que funciona. Votaria no Gustavo Lima? De jeito nenhum. É. De jeito nenhum. Eu não sou palhaço, não tô brincando. O país não é um circo. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma balada, não é um lounge, não é um... Um tchê-tchê-lê. Mas ele não pode entrar lá seriamente entrar querendo fazer. Ele pode entrar na... Né? Ele pode, você pode, qualquer um pode. Eu votar não, porque eu não sou idiota, não sou retardado, né? Agora, porque é retardado, quer votar no Gustavo Lima, no Felipe Neto, fica à Não, vontade. imagina que desgraça. No Gustavo Pablo Lima e Marçal. Felipe Neto no segundo turno. Não, eu não vou no Pablo Marçal, entendeu? Eu não votaria no Pablo Marçal, vou votar no Gustavo Lima. Aí eu sou muito mais comédia, entendeu? Aí se eu falo assim, eu não voto no Pablo Marçal, nem pra Prefeitura de São Paulo, mas voto no Gustavo Lima, eu sou muito mais comédia, eu não tô bem das faculdades mentais. É isso que eu não consegui entender, o Pablo Marçal. O que foi aquilo, cara? Ele começou a surtar, começou a inventar laudo falso aí pros outros. Louco, né? Chamando de Jack, o Datena ao vivo, cara. Você tá Que doido. é de Jack? Chamou de Jack. Jack Ele não pode falar isso, não. Ele chamou ao Ele não vivo, podia fazer isso. Datena. Ele Pois tá falando, eu já não gostava, nunca gostei. Chamando o cara de cheirador o bolo de cheirador de pó e tudo Na mais. cara dura. Cara, louco, psicopata. Que loucura que foi aquela Aqui, desse Pablo Marçal, Psicopata. Mereceu perder, eu juro por Deus, eu comemorei a derrota do Pablo Marçal igual eu comemorei a vitória do Bolsonaro em 2018. Mas eu tava em Maceió. Tava na praia em Maceió assistindo aquilo. E na família meio que rompiram, porque os primos todos apoiando a eleição dele. Ai, que o Nunes, isso. Sabe nem o que significa Nunes. O povo ouve falar, ai, que Nunes. Bicho, deixa o cara lá, já tava lá. Deixa o cara lá, tá legal. Vai botar um lunático igual para Marçal. Você é doido, eu não colocaria pra dirigir aqui. Imagina se ele tivesse ganhado. Cada debate daquele era praticamente um show de stand-up, né, cara? Que loucura. Louco. Não, é aquele teatro. Ele cagou o trem todo. E como é que o cara dá uma cadeirada no outro e não sai dali algemado, velho? Foi filmado Porque aquele o ali. outro mereceu, né, querido? Não, ele Bicho mereceu. excludente. Se Mas- o cara te chamar de Jack, você Mas pode eu, dar ele uma cadeirada? eu sei, mas eu meter a mão na sua cara não é crime? Não, mas eu te chamar de Jack é crime também, porra. Me chama de Jack, vê se eu vou te dar uma cadeirada. E vê se eu vou ficar com medo de preso. Me chama de Jack em pra dar rede, audiência aí, em rede nacional. Em vez se eu não te dou... Cadeirada. Mas o xingamento... Cadeirado da Atena deu, porque não O aguenta dar xingamento também é porrada. crime?
você vai quebrar aí na porrada, porra. O xingamento ali cabe um processo, não? Você Xingamento bater na não, pessoa é chamar de crime. Jack não é xingamento. Xingamento é chamar de filho da puta. Isso é xingamento. Mas isso... Porque todo mundo entende filho da puta como um insulto. Então tinha que sair os dois presos, não? Não, porque existe a coisa da justificativa. Existe o calor da emoção. Em forte emoção. Você agir por forte emoção. Isso é um excludente de culpa. Ah, então ali, tipo assim, o cara caçou também e Porra, fez o outro vou te apelar, chamar. por isso que ele deu a Ó, cadeirada, fulano então tá aqui tudo bem. Jack. Tem um cara aqui que é Jack. Ô, bicho, só de o cara falar Jack, ele já merecia tomar. Se dependesse de mim, tomava tiro. Não, o Datena deu cadeirada porque o Datena, se fosse eu, dava tiro. E não dava só na hora, daria depois também. Tipo assim, depois passou o calor da emoção. Outro dia eu vou encontrar o cara e vou dar tiro na cara dele, porque ele chamou de Jack em rede nacional. Eu sou um avô, um pai, um pagador de imposto, figura pública, um candidato. Vê um desgraçado me chama de Jack em rede nacional. Juro por Deus, não estaria vivo se fosse eu. Claro que não. Entendeu? O Datena engoliu o Datena por não ter matado o Marçal, não ter mandado matar, tentado matar. Ele engoliu muito orgulho, muito sapo ali. Daqui a pouco ele tem uma úlcera, porque isso não é fácil, não. O cara não pode chamar de Jack em rede nacional por causa de uma acusação de assédio mal criada, mal feita por uma ex-funcionária. Mas é que perante a lei isso não dá nada? Não rolou processo? quê? Ou sei lá, alguma coisa assim? O quê? Essa coisa toda. Um chamar o outro de Jack e o outro levar a cadeirada. Parece que valeu ali. Os dois devem estar. Um deve estar processando o outro lá nos bastidores, vai saber. Talvez foi bom pros dois também, né? Não, Ganhou uma Não sei, fama ali. pro Datena Marçal- não foi, não. Pro Marçal É. foi bom, que deu uma repercussão Pro internacional pra ele. Datena não foi, não. Pro Datena, o saldo foi negativíssimo. Ele já estava mal nas pesquisas e declinou. Piorou, né? E declinou. Imagina. E ainda ficou com essa coisa de alguém chamar ele de Jack em rede nacional. Porque quando você chama alguém de Jack em rede nacional, você vai ter 30% que vai pesquisar para saber por que é aquela acusação. 30% que vai achar que você exagerou. E 30% que vai acreditar que o cara é Jack, velho. Não vai nem pesquisar, Então né? tem gente lá em São Paulo agora que acha que o Datena é Jack, porque o Marçal falou. Não, o pior de tudo. Vagabundo, velho. Vagabundo. E o pior de tudo foi aquele laudo falsificado contra o Boulos, acho que foi na véspera. Outra desgraça. cara. Mas eu isso? já era contra o cara desde o início. Quando ele foi candidato, eu já falei, gente, para essa porra, velho. Reseta esse caralho. Não pode fazer isso. Não pode um cara daquele ser candidato a uma cidade igual São Paulo. Se ganhasse, meu irmão, juro por Deus, eu tava disposto a sair do Brasil se o Marçal ganhasse em São Paulo. Ele não ganhou e tá inelegível, né? Por 8 anos. Tá? Foi inelegível? Tá inelegível o Marçal. Aí ele estava cogitando aí tentar assumir a lacuna da direita, então deu ruim para ele. É isso, porque o cara é espertinho. Ele viu que ele tinha uma penetração, que tem uma galera que eu não entendo, porque a custa de que tipo de hipnose, lavagem cerebral acredita nele. Aí o cara tentou pegar essa brecha mesmo da direita que pensou, Bolsonaro uma hora não vai ter Bolsonaro. E mesmo que tenha, por exemplo, Bolsonaro, no Brasil só pode ser eleito consecutivamente duas vezes. Ele é novão, então ele vai pegando essa brechinha, hoje é prefeito de São Paulo, amanhã é governador, não sei o quê, depois que o Bolsonaro tiver acabado o ciclo dele, ele vem. Porque a ambição dele é enorme. Mas, porra, nunca serão, cara. Nunca serão. Eu confio no Brasil, eu confio no brasileiro. Não vai deixar um cara daquele ser presidente. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos voltar aqui um pouco, Ao humor. baixar os nervos, falar de coisas mais leves. Não, bicho, esse negócio aí, eu nem gosto do Datena. Não sou fã do Datena. Mas esse lance de um cara, chamar um cara conhecido do Brasil, figura... Seja quem for, né, cara? Não, chama quem for não. Se for mesmo, né? Se for mesmo. É. Se for mesmo, acusado, Boa condenado É por condenado isso. com trânsito em julgado, né? Onde não cabe. Condenado, cumprido, reincidente de preferência. Uhum. Porque eu acho que se chamar um cara de Jack, ele tem que ser condenado e reincidente. Pois é. Porque se ele for condenado uma vez, existe ainda uma remota possibilidade de ele ter sido condenado injustamente. Então um reincidente já é mais difícil, né? Como é que uma pessoa vai ser... Exatamente. Uhum. Agora, se chamar o cara desse jeito em rede nacional durante uma campanha política, é do mais baixo nível, que nem naquele filme, tem um filme que eu indico pra vocês muito legal, chama Os Candidatos, com Zach Galifianakis e o Will Ferrell. Uma comédia muito legal que mostra até onde duas pessoas são capazes de ir numa campanha eleitoral. Olha que legal, ué. Porra do caralho, filme do caralho. Nem nesse filme os caras chegam tão baixo quanto o Marçal chegou. Nem nesse filme. Eu acho que o Marçal viu esse filme.
E ele pensou assim, cara, a moral não existe. Tipo, o poço da moral não tem fundo. Então eu posso cavar mais aqui. E foi no mais baixo nível que pudesse imaginar. Não, com certeza ele leu a Arte da Guerra, Maquiavel, esses 48 caras Leis do todos. Poder. Exatamente, ele fez toda essa salada aí pra entrar de ponta cabeça. E viu essa porra desse filme, com certeza. Exatamente. E antes disso ele estava até se preparando, né? Que começou a contar aquelas mentiras em rede nacional, né? Fazendo aqueles Pra cortes para viralizar, para já chegar lá com popularidade. Então ele nunca me enganou, né? Sempre foi um charlatão. Vamos lá. E eu sempre falava isso. O pessoal achava, não, ele tem boas intenções e tal. Mas aonde que tem boas intenções? Tem não. No inferno, né? Ninguém tem. Ninguém tem boas intenções. Ninguém quer presidir o país, tem boas intenções. A qualquer pessoa, eu penso o Ninguém seguinte. tem boas intenções. Amo o Bolsonaro. Não é boas intenções. Não, ele quer poder, porra. O negócio é, eu vou analisar o cara pelo nível ético e moral do cara e pela convergência de valores morais entre mim valores, e né? ele. Exato. Pô, eu Justo. vejo o modus operandi de um Pablo Marçal. Eu já falo, não, porra. Quero saber suas intenções. Eu tô vendo seus modus operandi, porra. Isso diz muito mais do que sobre qualquer coisa que você queira fazer ou não. Porque você pode querer fazer o bem, dependendo de como você quer fazer o bem, tu é um escroto muito pior do que qualquer escroto. Uhum.